quase uma hora vai caminhar por todo o país. Talvez, posso ler. Regina, amo. Um beijo. Gente, hashtag Aurélia Assassino tá bombando, hein? Tá vendo? Enquanto não tiver uma acusação formal contra você, não tem o que fazer. É só isso, meu. Postaram uma foto nossa aqui, publicaram já. Deixa eu ver isso. Aqui. Vai lá defender bandido em Cuba, vai, ou suas bichas vozes, vamos voltar. De onde veio essa ideia, de onde surgiu essa ideia do central do filme? Então, o protagonista é um vocalista de uma banda que fez muito sucesso nos anos 80, mas a história é atual. Ele está em 2019 tentando voltar aos palcos. E nesse novo cenário que ele não sabe lidar, que ele não está acostumado até a lidar com essas questões das redes sociais, no dia que ele tenta voltar aos palcos, viraliza na internet um vídeo que o envolve, de alguma maneira, na morte de um policial militar. E aí ele começa a sofrer as represálias e os ataques de uma parcela da sociedade que o culpabiliza ou porque julga pelo jeito, a forma dele agir ou a forma dele pensar. E aí aquelas notícias, né, que as pessoas não querem mais saber exatamente como realmente a coisa aconteceu, elas estão querendo mais colocar sua frustração para fora, colocar seu ódio para fora, e isso não fica restrito à internet, a coisa entra numa espiral de ódio, de violência, que acaba colocando ele numa jornada dentro da cidade de São Paulo, onde ele vai viver situações bem intensas. Paulo, me fala a respeito do seu personagem, a ligação que você tem com ele. Os dois são músicos e tal. E do tema principal, que ele é acusado e ele sofre um linchamento virtual, né? Você já sofreu alguma coisa assim? Você se sentiu na pele do personagem? Como é que foi isso? Olha, foi muito interessante esse convite que o Iberê Carvalho, o diretor do Homem Cordial, me fez, né? Para viver um roqueiro dos anos 80. De cara eu falei para ele, mas poxa, um roqueiro dos anos 80? Eu quis ser ator para viver outras vidas, né? Isso parece muito próximo da minha vida. E na verdade não é. E aí eu conversei com o Paulo antes de falar com você, e ele falou que quando você o convidou, chamou ele para fazer o filme, ele falou assim, mas eu não quero fazer de novo. Eu já sou artista, já sou cantor, vou reviver a mesma pessoa. Ele falou que se surpreendeu com o papel e tudo mais. Como foi ter o Paulo nesse papel em específico, assim? Bom, foi um privilégio, né, trabalhar com o Paulo, por tudo que ele já construiu na música brasileira e no cinema também. Eu lembro que o Invasor do Beto Brant me marcou profundamente quando passou em Brasília, inclusive ganhou o prêmio lá de melhor filme. E eu estava lá naquela sessão, naquela plateia, ainda sonhando em ser um cineasta, nem imaginaria que um dia eu ia filmar com o Paulo Miklos, como o Beto Brant fez. E a gente precisava de um protagonista para essa história, de uma celebridade. A gente precisava de uma celebridade para essa história por conta da velocidade com que isso viralize e a velocidade com que todo mundo se sente na obrigação de opinar, né? É uma pessoa pública que todo mundo conhece e todo mundo quer dar uma opinião e tal. E a gente poderia ter escolhido um jogador de futebol, a gente poderia ter escolhido uma pessoa da televisão, um ator, mas a gente fez questão de escolher alguém que estivesse desconectado do seu tempo, que houvesse uma falta de sincronia com o momento atual e que estivesse tentando entender que mundo é esse que a gente está vivendo. Então, um cantor de rock é uma ótima metáfora dessa situação. Assim, o rock não é mais o que era nos anos 80, ele está tentando voltar aos palcos num cenário musical que não é mais aquele que ele viveu no auge da carreira dele e se vê numa situação como essa que ele não sabe lidar. E, assim, o tema das fake news, apesar de ser um personagem dos anos 80, o tema das fake news é muito atual. O que você pode falar para o público esperar desse filme, assim? Tipo, tem uma lição, é muito atual. Como que você vê isso para o momento de agora? Olha, eu acho da maior importância a gente estar pensando a respeito disso, né? E reverberando isso que acontece à nossa volta, né? E o personagem, ele sofre justamente com esse momento. É muito interessante a maneira como o Iberê filma essa história. Também é muito impressionante a maneira como você vai entendendo as várias versões do mesmo acontecimento. Tudo isso faz a gente pensar em quão longe a gente está da verdade mesmo, quando a gente tem uma ideia, quando a gente acompanha nas redes sociais, quando a gente está no Instagram, quando a gente vê uma notícia, né? Aquilo é virtual, não é real, né? Exatamente, até que ponto isso é a verdade, né? Que a gente tem uma impressão, a primeira impressão, ou a impressão que fica reiteradamente, né? Quantas vezes a gente conta uma mentira até que ela vire verdade. É verdade. Então, de forma alguma a gente tem a pretensão de
apresentar uma solução, apresentar um caminho ou qualquer coisa do tipo. É um filme que surge a partir de uma perplexidade, que não procura apresentar respostas, mas que a partir desse universo e dessa situação de perplexidade a gente tenta contar uma história que tem um lado de entretenimento. Um amigo meu assistiu o filme e falou assim, cara, há muito tempo eu não ruí a unha no cinema, mas que ao mesmo tempo faça a gente pensar um pouco. A minha expectativa é que as pessoas saiam dessa sessão hoje, ou das 2 próximas sessões que vão acontecer no festival, e não consigam falar de outra coisa e repensem a sua atitude na internet, enfim, e que o filme não termine quando a sessão acaba. Gente, é o seguinte, venham assistir O Homem Cordial, um filme que eu recomendo, que eu participo e que eu vou amar receber vocês. Beijos. Se inscreva no canal, curta o vídeo, comente e compartilhe nas suas redes sociais. Cecine 10, o cinema como você vê.